Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. E, consequentemente, continuarmos atualizadas no universo das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho aí com vocês sobre um recurso especial específico que eu já vou mostrar, que fala sobre tribunal do júri, pronúncia, não pronuncia, indúbio pro societá, indúbio pro réu, superação de uma consideração doutrinária e jurisprudencial já assentada no STJ, enfim, vamos trabalhar todos esses pontos. No caso aqui, o recurso especial é esse, é o 2091647. 2091647. Como eu sempre digo, é sempre importante você depois ir lá no julgado, lê-lo ipsis literis, lê-lo na íntegra, para você se aprofundar mais ainda a respeito da decisão, no caso aqui, da 6ª turma do STJ, e o relator foi o ministro Rogério Schietti. Tudo bem? E aí, nesse recurso especial, o que a 6ª turma entendeu? Nesse recurso especial, a 6ª turma afasta o indúbio pro societá na pronúncia e caça a decisão que submeteu acusado ao tribunal do júri. Agora, peraí. Vamos mudar isso aqui. Por que a 6ª turma afasta indúbio pro societá na pronúncia e por que caça a decisão que submeteu acusado ao tribunal do júri? Essa que é a grande questão que nós temos que entender e que nós temos que trabalhar. Antes de nós prosseguirmos, nós temos que compreender que, como eu disse, a 6ª turma, ela superou uma compreensão doutrinária e jurisprudencial do próprio STJ. E que compreensão doutrinária e jurisprudencial do STJ seria essa? De que, diante da desnecessidade de prova cabal de autoria para a pronúncia do acusado, esse momento processual deveria ser regido pelo preceito indúbio pro societá. Ou seja, teve dúvida ali contra as questões, indúbio pro societá, pronuncia, no caso do tribunal do júri, joga lá pro conselho de sentença, e o conselho de sentença, a sociedade assim, vai decidir a respeito da questão. Então, a 6ª turma, por intermédio desse recurso especial, superou essa questão. Mas superou por quê? Vamos lá. Como é que foi o caso? Como é que foi a situação? O Tribunal de Justiça do DF considerou indiscutível o fato de o réu ter dirigido o carro, havendo dúvida apenas quanto a ele ter ou não conhecimento de que os passageiros pretendiam cometer o crime. Dúvida que para o Tribunal de Justiça, a Corte Local, né, Tribunal de Justiça do DF, deveria ser dirimida pelo júri popular, ou seja, indúbio pro societá. Manda para o júri popular decidir. Como é que foi a história aí? 2 homens contrataram um motorista e esse motorista foi lá, os levou para eles matarem uma determinada pessoa. A dúvida era o seguinte: esse motorista, ele sabia ou não sabia? Né? Então, pairava uma grande dúvida, que estava evidente ali que ele realmente pegou o carro e foi lá, isso não tem dúvida, né? Mas não dá para ser desse jeito, não dá para ser trabalhado dentro dessas questões. Aí, de acordo com a análise do ministro relator, Rogério Schietti, os requisitos necessários à submissão de um acusado ao tribunal do júri devem ser analisados sob a perspectiva dos standards, modelos, né? Standards probatórios, ou seja, grau de confirmação que um fato precisa ter a partir das provas para justificar uma decisão, ou seja, o negócio tem que estar bem justificado. Por isso, essa análise, por isso, essa questão para ser trabalhada, para ser desenvolvida. E aí, com base no que o ministro relator Rogério Schietti, de maneira bem definida, trouxe, ele diz o seguinte a respeito dos standards. O standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa. Essa é a questão aí que ele está trazendo. Ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao tribunal do júri. Então, esse risco ele tem que ser muito mais suportado pela acusação e pela
do que pela defesa. Eu sempre falo isso nas aulas, você já deve ter ouvido em alguns vídeos, a defesa é sempre a parte mais débil, é sempre a parte mais vulnerável. Por quê? Porque do outro lado você tem todo o aparato do Estado. Eu não estou dizendo aqui que tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Mas o modelo é feito dentro dessa questão. Então, isso tem que ser analisado. Por isso que o modelo tem que ser analisado, os standards têm que ser bem analisados e a análise do risco também tem que ser bem analisada. O risco deve recair muito mais sobre a acusação do que sobre a defesa propriamente dita. Nesse sentido, o ministro ainda diz que não pode o juiz, na pronúncia, lavar as mãos, tal qual Pôncio Pilatos, se referindo lá ao caso de Jesus, invocar o indúbio pro società como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal Popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. O que ele está querendo dizer aqui? Teve dúvida? Você não pode jogar para o povo discutir, decidir. Não. Que isso? Tem uma dúvida. Se tem uma dúvida, você tem que favorecer o réu. Essa é a questão. Esse é o debate, esse é o enfoque. Se houve uma dúvida, indúbio pro réu. Ou seja, não vamos pronunciar. Nada de indúbio pro società. E aí o ministro ainda arremata dizendo o seguinte: o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima indúbio pro società, que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro, e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Ou seja, na dúvida, não tem essa de indúbio pro società. Na dúvida, não pronuncia. Na dúvida, indúbio pro réu. Essa que é a questão. E ele ainda enfatiza dizendo que o indúbio pro società não pode ser levado em consideração, porque o nosso ordenamento, ele não levou em consideração tal princípio. Olha lá, que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, você pode estar diante de uma situação dessa. Você, tribuno, você tribuna, você está iniciando aí no tribunal do júri, e nesse caso, havendo uma dúvida, o seu ali cliente, paciente, não deve ser, no caso específico, pronunciado. Porque na dúvida, a defesa sempre tem um modelo mais favorável. Ah, mas isso não acontece na prática, por isso que você tem instâncias maiores, por isso que você tem tribunais superiores. Repare que isso está sendo julgado junto à sexta turma do STJ. Deu para entender? Decisão ali e pronunciamento perfeito do ministro Rogério Schietti. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, analise essas questões, nos acompanhe aí nas redes sociais, nos acompanhe aí no IDPB. Eu vou deixar o link aqui do curso de prática na advocacia criminal, que nós trabalhamos vários pontos e trabalhamos várias questões como essa que nós estamos aqui desenvolvendo, e você também vai ficar super atualizado e mais especializado ainda na sua prática criminal. Fique com Deus, beijo muito grande, até o próximo vídeo e nunca se esqueça, avante sempre.